Ideias iniciais que foram descartadas, os animais atuais que inspiraram os novos dinossauros e as referências aos filmes anteriores. Eu sou o Junior Dino e venha comigo descobrir as maiores curiosidades sobre a primeira temporada de Jurassic World: Teoria do Caos. Você gosta de curiosidades sobre filmes? Então se inscreva no Dino Show, deixe o seu like para ajudar na divulgação e ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. A abertura da série era uma cena descartada de Jurassic World Domínio, onde a Rex se envolveria em um acidente de trânsito com um caminhão e fios de eletricidade e então seria capturada. Na Rota 693, um caminhão passa por uma caminhonete. Lembre-se bem desse caminhão. Jurassic World: Teoria do Caos se passa 6 anos após o final de Acampamento Jurássico, onde os campistas voltam para casa. Scott Kramer, o produtor da série que também produziu o Acampamento Jurássico, disse que durante a produção a equipe não sabia muita coisa sobre Jurassic World Domínio. Então, Teoria do Caos se passa alguns meses antes dos acontecimentos que vimos em Domínio. 2 oficiais do DVPH, o Departamento de Vida Pré-Histórica, foram enviados para conter um paquirinossauro que foi visto na Rota 693. O paquirinossauro viveu no período Cretáceo e é a primeira vez que essa espécie aparece na franquia. Ele foi criado pelo artista Chris Sears. Sua pele e patas foram inspiradas em elefantes, as escamas e os olhos em lagartos, os chifres em vacas e o bico foi inspirado em araras. Os oficiais acabam assustando o paquirinossauro, que fica agitado. Nesse momento a caminhonete para atrás deles. E olha só como o nosso Dino Nerd cresceu. Darius está usando amarelo, assim como na primeira temporada de Acampamento Jurássico. Eles acertaram em cheio nesse visual. O Darius mais velho ficou muito estiloso. Darius estende sua mão e fala calmamente com o dinossauro. Em inglês, Darius é dublado pelo Paul Michael Williams, que também deu voz a Darius em Acampamento Jurássico. Hey there, big fella! No Brasil, Darius continua sendo dublado pelo Arthur Valadares. Darius descobre que o dinossauro está nervoso porque tem um arame preso em sua pata, e ao tirá-lo, o paquirinossauro se acalma. Joga no chão mesmo para outro dinossauro pisar em cima. Darius trabalhava no DVPH e a oficial Rooney era sua chefe. Scott Kramer disse que tudo o que ele sabia sobre o domínio era que o DVPH seria o responsável pelo controle dos dinossauros que estavam se espalhando pelo continente. Scott achou que o DVPH seria o tipo de emprego que Darius teria, então começou a desenvolver uma história onde Darius desistiu desse emprego e não gosta mais de dinossauros, porque um deles machucou alguém que ele amava. De repente, o paquirinossauro fica em silêncio e uma alossauro fêmea sai dos arbustos e os 2 dinossauros entram em confronto. No início da produção da série, o artista John Paul Baume fez algumas artes conceituais que imaginavam como seria esse mundo. Em uma delas, Darius ainda do DVPH e atira na alossauro que saiu de um celeiro. Outras artes de John sugerem que originalmente Darius encontraria a alossauro à noite e ela enfrentaria um tiranossauro no lugar do paquirinossauro. Isso seria muito maneiro, é uma pena que foi descartado. Essa alossauro é cega de um olho, isso sugere que esse é o mesmo dinossauro que ataca o trailer de uma família no curta Battle at Big Rock. Ao ver esse olho, Darius tem a lembrança sombria da noite que viu esse dinossauro e o homem do DVPH olhando para uma mancha de sangue. Os produtores foram audaciosos em colocar sangue em uma série infanto-juvenil. A batalha entre os 2 animais continua e a trilha sonora composta pelo Leo Bidenberg chama muito a atenção. Darius pega um rifle tranquilizante e a alossauro não é para o paquirinossauro, então o dinossauro foge. Ele persegue a alossauro com sua caminhonete, mas acaba se atrapalhando na estrada e perde o animal de vista. Darius sabe para onde a alossauro foi e liga para Brooklyn para lhe contar isso. O pneu da caminhonete furou, então ele vai até sua casa para se preparar e continuar a perseguição. Darius chega em sua casa, que é rodeada por uma cerca amarrada com latinhas para fazer barulho. Ele pega suas armas e agora só falta o step do pneu.
Sem escolhas, Darius tem que adiar a perseguição. Darius se afastou de sua família e dos campistas, e agora vive isolado nessa casa na floresta. Em seu notebook, ele assiste uma reportagem feita no dia em que ele e seus amigos voltaram para casa, e os campistas relembraram as aventuras que viveram enquanto tiveram que sobreviver sozinhos por quase um ano. É um momento muito nostálgico e também uma bela homenagem a Acampamento Jurássico. À noite, depois de uma soneca, Darius escuta o barulho da cerca e, armado com bastão de choque, ele abre a porta e dá de cara com o Ben, que agora cresceu um pouquinho. Eu gostei desse Ben maior e mais velho, é bem melhor que o visual que vimos no final de Acampamento Jurássico. Em inglês, Ben continua sendo dublado pelo Sam Giambrone. E no Brasil ele é ainda dublado pelo Enzo Deineman. Ben entra na casa e ele parece muito paranoico, apagando as luzes e investigando o local. Quando Darius conta que ligou para Brooklyn para falar sobre a Allosauro, temos a revelação de que ela está morta há quase um ano e que Darius ainda não aceitou isso. Darius acredita que Brooklyn foi morta pela Allosauro em um acidente causado por esse animal selvagem, mas Ben acha que na verdade Brooklyn era um alvo e alguém usou a Allosauro para matá-la. Ben mostra a Darius a comunidade Dark Jurássico, onde membros postam teorias de conspiração sobre dinossauros. Enquanto pesquisava pela noite que a Brooklyn morreu, Ben recebeu ameaças de uma conta anônima, mas elas foram apagadas. Ben diz que eles estão sendo caçados por quem matou a Brooklyn e que todos os campistas estão em perigo. Darius sente algo estranho. Quando apaga a luz, ele vê atrás de Ben a sombra de um Raptor na janela. Essa é uma referência a quando Alex viu a sombra do Raptor atrás do Tim. O dinossauro atravessa a janela e descobrimos que ele é um Atrociraptor. Outro Raptor entra na casa, então Darius prende um com sua arma de rede e Ben desmaia o outro com o bastão de choque. Eles saem da casa e Darius fecha a porta do mesmo jeito que Ellie fechou depois de escapar de um Velociraptor no primeiro filme. Mas o que os dois não esperavam é que lá fora estava um terceiro Atrociraptor esperando por eles. O Atrociraptor branco bate a garra de sua pata, assim como o Velociraptor do primeiro filme. O dinossauro corre em direção a Darius e Ben. Essa cena do Raptor saltando com a lua atrás dele é linda. A animação e a cinematografia dessa série é maravilhosa. O Atrociraptor acaba indo parar dentro da casa e Darius e Ben entram em um carro enquanto o dinossauro corre atrás deles, do mesmo jeito que o Malcolm entra em um carro para escapar de um Velociraptor em um mundo perdido. Essa referência foi tão bem colocada que dá até orgulho da produção. A chave do carro está na casa, então Darius coloca o veículo no neutro e o carro vai descendo enquanto o Raptor continua atacando eles. Ao frear, o dinossauro dá de cara no vidro e os dois correm para a van do Ben. Darius eletrocuta o Atrociraptor e ele e Ben conseguem fugir, mas quando olha no retrovisor, ele vê dois Atrociraptors perseguindo a van. Essa é uma referência a quando os raptores perseguem Claire e os garotos no primeiro Jurassic World. Eles continuam sendo atacados e quando Darius acha que os dinossauros ficaram para trás, a cabeça de um deles aparece na janela, também como acontece com a Claire. Então Ben salta de um penhasco e agora sim eles despistaram os dinossauros. Esses raptores lhe pareceram familiar? É porque são os mesmos Atrociraptors de Jurassic World Domínio, Ghost, Tiger e Pantera. Só a Red que ficou de fora da festa. Originalmente, Darius e Ben seriam perseguidos por outros dinossauros, mas o Colin Trevorrow, que é o diretor de Domínio e o produtor executivo dessa série, deu a ideia de trazer os Atrociraptors de volta. Eu achei uma boa sacada, é uma maneira bacana de expandir a história dos Atrociraptors e de aproveitá-los melhor, já que eles não foram muito bem usados em Domínio. Mesmo vendo que a cerca de sua casa foi cortada por alguém, Darius ainda não acredita que eles estão sendo caçados. Então Ben diz que no fundo da van estão as provas de sua teoria. Darius leu
uma nota escrito Laboratório Subaquático da Manta Corp. Inicialmente esse laboratório faria parte da história, mas a ideia foi descartada. Outra nota pergunta: gafanhotos carnívoros? Essa é uma referência aos gafanhotos de domínio que os fãs adoraram. Darius descobre um painel da conspiração onde Ben faz ligações entre vários acontecimentos e pessoas que apareceram em acampamento jurássico. Mas a descoberta mais assustadora é que Ben come dentro de uma bota. Outra teoria é que há um grande creme de barbear por trás de tudo. Darius ficaria ainda mais surpreso se soubesse que isso não é tão impossível assim. No fim, Darius é convencido de que os campistas estão em perigo. O plano agora é ir para o Texas seguindo o endereço marcado de um presente que Ben recebeu da Sammy para encontrá-la e através dela encontrar os outros campistas. Darius tira uma soneca enquanto dirige. Ben se lembra da noite que a Brooklyn foi visitá-lo na universidade. Em seu novo visual, Brooklyn tem uma aparência mais madura e seu cabelo continua colorido. Mas a maior mudança foi a sua dubladora. Em Acampamento Jurássico, Brooklyn foi dublada pela Gina Ortega, mas devido à agenda lotada da atriz, ela foi substituída pela Kirsten Kelly. That's really funny. No Brasil, Brooklyn continua sendo dublada pela Bia Menezes. Darius acorda e Ben diz a ele que acha que estão sendo seguidos por um carro. A ótima tensão dessa cena é surpreendente para uma animação. Eles se deparam com um Nasotoceratops na estrada e Ben é forçado a parar a van. O carro atrás deles também para e então passa reto. Ufa, até que enfim posso respirar de novo. Teoria do Caos é uma série mais focada no suspense e no mistério. Scott Creamer disse que isso é inspirado em filmes de conspiração dos anos 70, como A Trama, Todos os Homens do Presidente e 3 Dias do Condor. Eu adorei essa ideia porque é algo bastante diferente do tom aventuresco de Acampamento Jurássico, e também porque a paranoia dos personagens deixa a série mais tensa. Pela manhã, Darius precisa ir ao banheiro, então eles param em um posto. O Nasotoceratops dorme tranquilamente perto da bomba de combustível. Uma outra arte conceitual feita por John Paul Baumet revela que a ideia inicial era que Darius e Ben se encontrariam com um Bajadasaurus andando pelo posto. Esse é um dinossauro que viveu no período Cretáceo e seria a primeira vez dele em um filme ou série do Jurassic World. Mas os produtores acharam que se usassem o Bajadasaurus agora, não poderiam usá-lo mais tarde, então acabaram optando pelo Nasotoceratops que já havia aparecido em Domínio. O dinossauro acorda e ao afiar seu chifre acaba prendendo ele na cobertura do posto. Darius tenta acalmá-lo, mas o animal se agita ainda mais quando outros 2 Nasotoceratops se aproximam. Quando se debate, o dinossauro derruba a mangueira de abastecimento no chão e causa um curto nos fios da cobertura e as faíscas começam um incêndio. O fogo se alastra e Darius e Ben conseguem libertar o dinossauro. O dono do posto se atrapalha e derruba o extintor, mas Ben consegue pegá-lo e então apaga o incêndio. O Nasotoceratops volta para sua família e o dono do posto ficou tão feliz que deu a eles suprimentos para seguirem com a viagem. Quando pegam a estrada, descobrimos que eles realmente estavam sendo seguidos. Mais tarde, eles chegam no famoso rancho da família da Sammy que ela vivia falando em Acampamento Jurássico. Ao sair da van, eles sentem cheiro de queimado e a casa está cheia de fumaça. Mas foi apenas a Sammy que queimou uma torta. O visual dela é muito bonitinho e é interessante notar que ela pintou o cabelo em homenagem a Brooklyn. Em inglês, Sammy continua sendo dublada pela Rainy Rodriguez. Sorry about the smoke. No Brasil, ela continua sendo dublada pela Jéssica Vieira. Sammy agora mora sozinha e não fala muito com seus pais, e Yasmin está no norte terminando a faculdade. Ela arrasta Darius e Ben para fora e no campo eles veem a bolota correndo atrás de pássaros. Olha só essas cores. Essa é uma das cenas mais lindas dessa temporada. Acampamento Jurássico se passou na maior parte em ilhas. Então, em Teoria do Caos, os produtores queriam criar um mundo muito maior com cenários grandiosos. Bolota corre em direção ao Ben, e é claro que ela nunca se esqueceria do seu velho amigo. Sammy conta a Darius que Bolota foi trazida para o rancho antes da ilha da Manta Corp ser investigada. De repente, uma caminhonete chega no rancho e Bolota
Bolota ataca o invasor que sai do veículo, mas Sammy defende o homem porque ele é o seu vizinho chamado Cor. O homem não gosta da Bolota porque acha que ela é um carnívoro destruidor que está arruinando sua propriedade e ameaça ligar para o DVPH vir buscar o dinossauro ou resolver a situação de um outro jeito. Mas Cor acaba indo embora. Esse é aquele personagem chato que só tá na história para encher linguiça. Para evitar problemas, Sammy tranca a Bolota no estábulo e volta para a cozinha e finalmente Ben conta para ela que eles estão em perigo. Sammy acredita em Ben e vai pegar suprimentos para a viagem, e ao abrir a porta de um quarto, ela se lembra da Brooklyn que esqueceu sua blusa em uma cadeira. As luzes piscam e Sammy suspeita que Cor está aprontando alguma coisa. Quando vão lá fora, eles veem o carro do homem parado na escuridão. Ao se aproximarem do veículo, Darius e Ben veem Cor morto no volante. Essa cena deixa claro que Teoria do Caos é uma série muito mais sinistra que Acampamento Jurássico. Surpreendentemente, eles foram encontrados pelos Atrociraptores. Sammy vai verificar os interruptores e se esconde de um dos dinossauros que dá uma baforada no vidro, assim como o Velociraptor faz no primeiro filme. Ao sair da cozinha, Sammy vê a sombra de outro Raptor que está procurando por ela. Então entra no quarto e quando esbarra na blusa da Brooklyn, descobre um papel que caiu no chão. Ben vai verificar se a Bolota está bem e percebe que um Atrociraptor está em cima do telhado. Iluminado pela lua, ele dá um silvo assustador. Olha só que cena fantástica! Quem diria que a Lu e os Atrociraptores combinariam tão bem? Pantera descobre que Ben entrou no celeiro, mas ataca apenas as roupas do garoto e Ben consegue escapar e prender o Raptor e então solta a Bolota. Ghost persegue Darius que se esconde entre os fenos. É legal notar que quando Ghost procura por Darius, vemos suas expressões e manias que ela faz quando persegue o seu alvo. A intenção dos produtores era mostrar os Atrociraptores como personagens da história e não apenas dinossauros assassinos. Darius derruba uma pilha de feno sobre Ghost e sai correndo. Sammy se esconde do Atrociraptor que ainda está na cozinha e nem o dinossauro quis saber da sua torta. Quando Sammy derruba um forcado no chão, um Raptor surge no corredor, então ela sai da casa e tranca a porta. Mas nós sabemos que nesse universo, portas não são nenhum impedimento para os raptores. Sammy usa o forcado para prender a porta, mas o Atrociraptor a derruba. Darius e Ben chegaram na van e Sammy corre atrás deles. A sorte é que Bolota dá uma rabada em Tiger. Sem escolha, Ben deixa sua amiga para trás e Tiger sabe que não tem nenhuma chance contra o herbívoro blindado. O plano agora é encontrar Kenji e Yasmina. E convenientemente, o papel que estava na blusa da Brooklyn tem o endereço de todos os campistas, mas um desses endereços é desconhecido. No rancho, alguém chega e liberta a Pantera. Ouvimos um apito e os 3 Atrociraptores entram em um caminhão. Esse é o mesmo caminhão que passou por Darius na rota 693. Durante a viagem, Darius e Ben conversam sobre como os raptores seriam uma arma perfeita, já que os investigadores pensariam que eles são apenas dinossauros e não armas de um crime. Esse ponto do roteiro é criativo. No caminho, eles se encontram com caminhões do DVPH que estão transportando dinossauros, e Darius fica chocado ao se deparar com o Alossauro que tirou a vida da Brooklyn. Em seguida, eles se encontram com 2 Parasaurolophus bioluminescentes, assim como aqueles que vemos na primeira temporada de Acampamento Jurássico. Eles chegam até o endereço do Kenji, que antes era rico, mas agora mora em um trailer. Scott Kramer disse que uma das ideias descartadas era que Kenji continuaria rico e o Dave seria tipo o Alfred dele. Isso seria engraçado. E aqui está o nosso querido Kenji de volta, que agora dá aulas de rapel. Em seu novo visual, ele tem o cabelo caído sobre a testa. Mas a maior mudança também foi o seu dublador. Por questões de salário, Ryan Potter foi substituído por Darren Barnett. Good to see you too. Ugh.
No Brasil, Kenji continua sendo dublado pelo Hugo Miara. Kenji é amigável com Ben e Sammy, mas vira as costas para Darius. Dentro do trailer, Kenji fica intrigado quando Ben lhe diz que a morte da Brooklyn não foi um acidente. E as coisas ficam mais sinistras quando Kenji revela que o endereço desconhecido no mapa é onde seu pai, Daniel Kon, está preso. Ben quer interrogar Daniel para perguntar o que ele sabe sobre a Brooklyn, mas Kenji é severamente contra a ideia, já que ele nunca foi visitar seu pai. Sam está preocupada porque Yasmina não atende suas ligações, então decide ir com Ben atrás dela, e Darius é obrigado a ficar com Kenji e convencê-lo a visitar seu pai. Darius vai até um penhasco onde Kenji está fazendo o rapel, então ele escala para chegar até o seu amigo, e descobrimos que Kenji sente raiva de Darius porque ele não estava com a Brooklyn na noite que ela morreu. Quando chega no topo, Kenji se lembra de que quando namorava com a Brooklyn, ele a trouxe para esse mesmo lugar. O sol se pôs e os Parasaurolophus brilharam com sua bioluminescência, mas Brooklyn não aproveitou nada disso porque só ficou no celular. Então Kenji percebe que os dois não estão dando certo e decide terminar com ela. Ao chegar no topo, Darius contempla a beleza dos Parasaurolophus sendo iluminados pelo pôr do sol. Além do espetáculo visual, temos a trilha sonora que tornou esse momento maravilhoso. Kenji acaba concordando em visitar seu pai para tentar descobrir quem matou a Brooklyn. À noite, perto do rancho da Sammy, o DVPH captura a bolota. Dois compsognatos brigam por um sanduíche caído na estrada. Essa é uma referência ao sanduíche que a garotinha oferece aos compsognatos em um mundo perdido. Sam e Ben param para comer em um lugar chamado King Dinos, que tem atrações com dinossauros reais. No local eles veem em exposição uma girosfera quebrada do Jurassic World. Com certeza isso não traz boas lembranças aos campistas. A atração começa e aqui em cima vemos uma cópia barata da famosa faixa do Jurassic Park. O dono do lugar se chama Bob Nublar. Esse personagem teve outras opções de visuais, mas acredito que a aparência escolhida representa bem a excentricidade do personagem. Ele possui 3 Stygimolochs que mantém na coleira. Além de tratar eles de uma forma agressiva, os animais parecem exaustos. É bem legal que a série tira um tempo para abordar como os dinossauros estão sendo explorados nesse novo mundo. Então o plano agora é Sam e Ben libertar os Stygimolochs. Ben usa gazuas para abrir a porta do local onde os dinossauros estão presos. Então eles libertam os Stygimolochs, mas nesse momento os dois são descobertos pelo Bob Nublar. A sorte é que os Stygimolochs derrubam o portão e saem causando destruição pelo parque. Bob continua a persegui-los, mas toma uma surra da Sammy que aprendeu capoeira e depois leva uma cabeçada de um Stygimoloch. Ben entra na van e do lado de fora Sammy bate a mão no vidro. Essa é uma referência bem sutil ao primeiro Jurassic World, quando um dos soldados bate a mão ensanguentada no vidro. Os dois fogem felizes porque libertaram os dinossauros, mas o que eles não sabiam é que Bob Nublar ligou para alguém. Em uma instituição monitorada, Daniel Kon cuida de uma horta. Agora ele está mais velho, barbudo e com um semblante cansado. Não parece ser mais o mesmo Daniel de antes. Eu gosto do Daniel, ele foi um bom vilão em Acampamento Jurássico, e é uma boa surpresa ver ele de volta. Daniel fica surpreso ao ver que seu filho veio visitá-lo, mas Kenji vai direto ao assunto perguntando ao seu pai se foi ele quem mandou matar a Brooklyn. Daniel responde que não tem nada a ver com a morte da sua amiga. Ele revela que tem negócios em andamento para limpar o seu nome que foi arruinado depois que ele ficou preso por 5 anos e quer que Kenji seja o chefe da sua nova empresa. Em troca, ele conta tudo o que sabe sobre a Brooklyn. Olha aí o velho Daniel que nós conhecemos. Kenji fica revoltado com a forma fria que seu pai lhe trata. E quando está indo embora, Daniel cede e diz que vai contar tudo o que sabe sobre a Brooklyn. Brooklyn veio conversar sobre a compra e venda ilegais de dinossauros e que queria entrar no negócio. De repente tudo fica quieto e eles descobrem um guarda morto e em seguida são cercados pelos Atrociraptores. Eles ouvem um apito misterioso e uma figura sinistra sai do caminhão e parece controlar os raptores para atacar Darius e Kenji.
É interessante notar que o apito é uma versão anterior ao laser que a Soyona Santos usa para controlar os Atrociraptores em domínio. Daniel tenta proteger seu filho e é cercado pelos 3 dinossauros. Pantera derruba Daniel e prende ele com sua pata e então abaixa sua garra. Essa é uma referência à morte do Desk em Jurassic Park 3. Kenji fica paralisado ao ver seu pai ser morto pelos dinossauros. Mas um carro chega, então os dois entram no veículo e são salvos dos Atrociraptores. A mulher assopra o apito e os 3 raptores se reúnem ao redor dela como se fossem seus cachorrinhos pedindo por carinho. Ai, eu tô apaixonado. Essa vilã foi criada pelo produtor executivo Aaron Hammersley, que teve a ideia de criar um personagem que se sentisse mais confortável com dinossauros do que com humanos. Ela é chamada de The Handler ou a Adestradora. De todas as opções de visuais, eu diria que eles acertaram em cheio na opção escolhida. Eu adorei essa roupa que parece um macacão de piloto de caça. A pele pálida, as sardas e os grandes olhos dão a ela um toque reptiliano. O cabelo e a personalidade fria da Adestradora são inspirados no psicopata Anton, de onde os fracos não têm vez. A intenção era criar um vilão humano que fosse tão aterrorizante quanto os dinossauros. E eles conseguiram. Em apenas uma cena, a Adestradora consegue ser mais interessante que todos os vilões humanos da franquia. Yasmina ainda é traumatizada pelos horrores causados pelos dinossauros, e Brooklyn ajudou ela a praticar terapia de imersão com dinossauros para superar os traumas. Acampamento Jurássico abordou muito bem a questão dos traumas da personagem, e é muito legal que Teoria do Caos continue desenvolvendo a jornada de Yasmina para enfrentar os seus medos. O novo visual da Yasmina é bacana, representa bem a versão mais velha da personagem. Em inglês, Yasmina continua sendo dublada pela Kausar Mohamed. Thanks. E no Brasil ela é ainda dublada pela Thaís Feijó. Sammy liga para Yasmina e conta que está indo com Ben visitá-la. Yasmina agora mora em uma ilha de alta segurança livre de dinossauros, onde Ben precisa atravessar uma longa ponte para chegar até lá. Yasmina se reencontra com Sammy e fica feliz ao rever Ben. Mas a alegria acaba quando Sammy diz que todos os campistas estão em perigo e que ela precisa ir embora com eles. Mas Yasmina acha que é melhor eles ficarem na ilha, já que ela é bastante segura. Yasmina explica que depois do incidente em Big Rock surgiram esses lugares terapêuticos onde as pessoas vão para lidar com seus traumas. Para evitar que nenhum dinossauro entre na ilha, o local é vigiado por câmeras com detector térmico, alarmes e um sistema de radar para detectar e impedir que qualquer réptil voador se aproxime. A ilha também tem lilás da Índia, que faz mal aos dinossauros. Essa é a mesma flor que a Ellie suspeita que o Triceratops tenha comido no primeiro filme. Uau, essa referência foi bem específica. Ela leva Sam e Ben até um local onde os dois se assustam com um holograma de tiranossauro. O grito do Ben é muito engraçado. Yasmina desenvolveu um programa de hologramas para ajudar as pessoas a superar o medo dos dinossauros sem precisar ficar perto dos dinossauros. Sam e Yasmina começam a discutir sobre como elas se distanciaram. Essa série é muito mais dramática que Acampamento Jurássico. Isso é inspirado nos últimos filmes da franquia Harry Potter, que tinha muito mais drama entre os personagens. Por um lado, isso é bom porque desenvolve os personagens, mas por outro lado, você vai precisar de muita paciência para aguentar o drama. Yasmina pede um tempo e Sammy decide ir embora da ilha. Ben e Yasmina escutam gritos e descobrem que um Becklus-Pinax invadiu a ilha e está atacando os moradores. O Becklus-Pinax viveu no período Cretáceo e é a primeira vez que ele aparece na franquia. Para sua criação, Chris Sears se inspirou em jacarés e lagartos para a criação da boca, lagartos para as garras, patas de aves para os pés, crocodilos para os olhos, animais atuais para os chifres na nuca, lagartos para a espinha dorsal, jacarés para as escamas e elefantes para a pele. O dinossauro mata um homem que tenta entrar na van com Ben e Yasmina. É surpreendente como essa série infanto-juvenil conseguiu entregar mortes mais sombrias que Jurassic World Domínio.
Sam estava quase chegando na ponte quando é encontrada por Ben e Yasmina, que estavam fugindo do Beckles-Painex. O dinossauro ataca a van, mas Sam consegue entrar nela com a ajuda da Yasmina. Eles conseguem fugir, mas Ben para a van porque do outro lado tem outro Beckles-Painex esperando por eles. A sorte é que o DVPH chega bem na hora, mas os oficiais atiram na van e furam os pneus. Ben dá ré, o Beckles-Painex bate na van e eles acabam caindo no mar junto com o dinossauro. Yasmina, Sam e Ben acordam na van que está sendo inundada pela água. Lá fora, o Beckles-Painex está vivo e bate contra o vidro. É aquele tipo de situação tensa que acontecia na trilogia original. Eles não conseguem abrir a porta, mas depois de mais uma batida do dinossauro, a van afunda e bate em uma coluna e a porta se abre, então os três conseguem se salvar. A ansiedade toma conta de Kenji quando sua mente é tomada pela visão do seu pai sendo morto. Então o motorista que o salvou para o carro. Lá fora, Kenji desaba de tanto chorar. É uma cena muito triste que te faz sentir a dor que o Kenji está sentindo. Darius reconhece o motorista. Ele é o homem do DVPH que estava na noite que a Brooklyn morreu. Após ser pressionado, ele revela que seu nome é Mateu e que a Alossauro estava lá de propósito. Ele segue em viagem e Mateu conta que era caminhoneiro do DVPH e aceitou a proposta de alguém para fazer transportes ilegais de dinossauros para outros caminhões. Mas em uma noite o outro caminhão não apareceu e a Alossauro não estava sedada. A tranca do caminhão se abriu automaticamente e o dinossauro foi solto. Então Mateu se escondeu nos arbustos. Ele estava prestes a ser descoberto, mas a Alossauro é atraída por outra pessoa que descobrimos ser a Brooklyn. Mateu continua escondido enquanto ouve os gritos de pavor da garota. É uma cena bastante sinistra. Quando saiu dos arbustos, Mateu viu uma mancha de sangue no chão e o celular da garota que guardou no bolso. Darius estava procurando por Brooklyn e se espantou ao ver o sangue. A música tornou esse momento trágico ainda mais triste. Mateu conseguiu escapar da polícia e quando entrou no caminhão, ele praticamente foi pago pelo assassinato da garota. Isso pesou sua consciência, então Mateu saiu do DVPH e passou a rastrear Darius para de alguma forma tentar se redimir pelo que aconteceu. Então entrega a eles o celular da Brooklyn. Estranhamente, Darius sabia a senha do celular e os dois descobrem que Brooklyn tinha uma casa não muito longe dali e Mateu dirige até lá. Yasmina, Sam e Ben saem da água e veem os dois oficiais do DVPH sedando os dois Beckles-Painex. Então decide entrar no caminhão para descobrir por que esses homens tentaram matá-los. Darius e Kenji chegam até o endereço da casa e Mateu se despede deles. Convenientemente, a senha da porta é a mesma do celular. No notebook, Darius descobre que Brooklyn estava acessando o Dino Tracker, um site que rastreia os dinossauros do DVPH. Esse site realmente existe e serviu de marketing para o Jurassic World Domínio. Durante a investigação, Darius descobre que alguém do DVPH está vendendo dinossauros e outro alguém estava tentando comprar a Alossauro. No armário, Kenji descobriu uma mala cheia de dinheiro com bilhete do Daniel, sugerindo que Brooklyn estaria comprando dinossauros para o seu pai. Para descobrir o que Brooklyn estava escondendo, Kenji e Darius decidem ir até um dos endereços de entrega mostrados no Dino Tracker. Darius e Kenji chegam ao endereço, mas a entrega acontecerá só à meia-noite, então eles decidem esperar em uma casa de madeira caindo aos pedaços. Pelo menos tem uma banheira. Kenji quer ver o celular da Brooklyn, mas Darius fica desconversando porque não quer que seu amigo ouça as mensagens que ele mandou para sua ex-namorada, então os dois brigam. Toda a sequência nessa casa também é só para encher linguiça. No fim, Darius mostra as mensagens de voz carinhosas que enviou para Brooklyn, e o mais triste é que elas foram enviadas depois dela morrer. Darius então revela a Kenji que começou a gostar da Brooklyn depois que ele terminou com ela.
ela, mas Brooklyn não lhe correspondia, então Darius passou a evitá-la. Apesar da enrolação, é legal ver um gostinho do romance do Darius com a Brooklyn que eu gostaria de ter visto em Acampamento Jurássico no lugar do romance dela com o Kenji. Darius descobre um vídeo que Brooklyn gravou para ele na noite em que morreu, mas não foi enviado. No vídeo, Brooklyn reclama que Darius não apareceu, então ela é atacada pela Allosauro. Neste momento, 2 caminhões do DVPH chegam e acontece a transação de um Baryonyx. Então eles decidem seguir o caminhão para descobrir quem comprou o dinossauro. Yasmina, Sam e Ben estão no caminhão dividindo espaço com o Beckles Painex que está dormindo devido à sedação. Essa é uma referência a quando o Owen e a Claire entram no caminhão que a Rex está dormindo. Mas o outro Beckles Painex está bem acordado e ao bater no portão, a tranca começa a se abrir. Mas o caminhão para. Enquanto os oficiais eletrocutam o dinossauro, os campistas saem por debaixo do caminhão. A sombra que eles veem do Beckles Painex sendo eletrocutado é uma referência ao Indoraptor sendo eletrocutado em Reino Ameaçado. Os 3 descobrem que estão em um local cheio de contêineres onde vários dinossauros estão presos em um cercado com um bebedouro semelhante àquele que vemos na 2ª temporada de Acampamento Jurássico. De repente, eles são descobertos por Dudley Cabrera, um dos chefes do DVPH. Ele reconhece os campistas e diz que foi ele quem contratou Darius. Mas ninguém confia nele, então Sam dá uma rasteira no homem e eles fogem. No caminho, Ben descobre que dentro de um dos contêineres está a Bolota, que foi capturada pelo DVPH. E ela não parece nada bem. Yasmina e Sam atraem o guarda enquanto Ben liberta a Bolota. As duas entram em um carro que as chaves estavam no banco e então elas são perseguidas por outro veículo. Yasmina entra no cercado onde os dinossauros estão presos e olha só como eles ficam assustados. Então Yasmina engana o guarda e faz ele entrar com o carro no bebedouro. Quando o homem sai do veículo, ele dá de cara com o Beckles Painex que eletrocutou. É uma vingança satisfatória. Yasmina e Sam encontram Ben entrando no caminhão para onde a Bolota foi transferida. Elas seguem o veículo e dentro a Bolota está passando muito mal. O caminhão chega até um porto e Darius e Kenji, que seguiram o outro caminhão, também chegam ao local. Eles investigam um dos contêineres e descobrem que dentro está um tiranossauro. Kenji questiona se essa é a comilona que conhecemos em Acampamento Jurássico. Aparentemente o dinossauro é muito semelhante à comilona, mas isso não fica claro, porque Darius responde apenas que o animal não é a Rex de Nublar. Darius liberta um paquirinossauro para criar uma confusão que distrai os guardas, então eles escalam os contêineres e entram por uma janela. Sam e Yasmina aproveitam o momento e entram em um galpão onde encontram centenas de contêineres contendo dinossauros que estão indo para algum lugar misterioso. Em um dos contêineres tem até um Velociraptor desconhecido. Os oficiais abrem o caminhão que transportava a Bolota. E é muito triste ver o Ben chorando ao olhar para sua amiga sendo eletrocutada. Kenji se encontra com Yasmina e Sam e eles precisam fazer silêncio para não serem encontrados pelos guardas. Darius também se junta ao grupo e é muito bom ver a família do acampamento se reunindo. Agora só falta o Ben, que vê a Bolota sendo colocada em um container que embarcará no próximo navio. Darius acredita que esses dinossauros estão indo para lugares do mundo todo, como Holanda, Malásia e Arábia Saudita. Ele até cita Malta, que é uma referência ao mercado negro de dinossauros que vimos em Domínio. Malta. Os 4 se encontram com a Allosauro que matou sua amiga. Kenji conta a Yasmina e Sam que acha que Brooklyn iria comprar a Allosauro para seu pai. Nesse momento eles se encontram com Ben, que diz que a Bolota está morrendo. Depois de muito esforço eles conseguem abrir o container. A série realmente nos prega uma peça fazendo a gente acreditar que a Bolota morreu. Mas na verdade ela botou um ovo. A família do acampamento ganhou um novo membro.
É uma pena que após esse momento lindo, eles são encontrados por Cabreira, que os ameaça com um bastão de choque. Cabreira confessa que foi ele quem ameaçou Ben no Dark Jurássico e que mandou a Alossauro apenas para assustar Brooklyn, mas não sabe nada sobre os Atrociraptores. Cabreira quer que eles fiquem fora do caminho deles, mas os campistas lutam contra o homem e fogem. O plano agora é recuperar a bolota e derrubar toda a operação do Cabreira. Finalmente a trama se desenrolou. A série enrolou muito para que isso acontecesse. Essa temporada poderia ter tranquilamente 8 episódios ao invés de 10. E a trama do DVPH vendendo dinossauros ilegalmente não é tão interessante quanto se esperava. Um portão se abre e revela que a adestradora está lá fora. O coração chega até a bater mais rápido. O oficial Jensen diz a Cabreira que ele não está mais no comando, então a adestradora sopra o apito e os Atrociraptores surgem na neblina. Jensen diz que eles são mais eficientes que um Alossauro, então Cabreira entendeu que Brooklyn pode ter sido morta por esses raptores ao invés da Alossauro. Jensen sai com uma maleta e o portão se fecha, e a adestradora sopra o apito e os Atrociraptores cercam o homem, e quando ela dá a ordem final, Cabreira é morto pelos dinossauros. Quando a adestradora está indo embora, a Pantera sente a presença dos campistas. A adestradora também percebe isso e dá ordem para os raptores iniciarem a caçada. É legal notar que ela dá um sorrisinho maligno, como se estivesse adorando esse momento. Os campistas tentam fugir, mas acabam sendo encurralados pelos raptores, assim como os personagens no final do primeiro filme. Mas antes da adestradora dar a ordem final, ela é atropelada por um caminhão que invade o galpão. E dele desce o Mateu, que chegou para salvar o dia. Eu gostei desse personagem. Mateu é carismático e tem uma nobreza que nos faz simpatizar por ele. A adestradora está desmaiada, mas o impacto da carreta libertou alguns dinossauros. Entre eles está um Sucumimos, que foi cortado de domínio, mas que agora finalmente apareceu na franquia. Para sua criação, Chris Sear se inspirou em crocodilos para a boca, a língua e os olhos, aves e lagartos para as patas, e sua coloração é inspirada em cobras. Os dinossauros causam um caos no porto e até devoram os guardas. Os Atrociraptores que haviam desmaiado acordam e procuram pelos campistas que se esconderam embaixo do caminhão. Os Sucumimos e um Carnotauro se enfrentam e acidentalmente libertam o Tiranossauro. E temos uma entrada explosiva desse rei tirano. O Tiranossauro enfrenta os Atrociraptores que haviam encurralado os campistas. O jeito que a Pantera pula no Tiranossauro é semelhante ao Velociraptor pulando na Rex no final do primeiro filme. O Tiranossauro está perdendo e Darius vê que os campistas estão prestes a ser atacados pelos outros dois Atrociraptores, então eles precisam de mais dentes. Darius vai até o container da Alossauro e então liberta o dinossauro que passou meses querendo capturar. Eu fiquei com um sorrisão no rosto vendo essa cena porque é uma referência à minha cena favorita de Jurassic World, onde a Claire liberta e atrai a Rex com um sinalizador para ela enfrentar a Indominus. Só que aqui Darius usa a arma de choque e joga ele em direção ao Tiranossauro que está sendo atacado pelos Atrociraptores. A Alossauro distraiu os Atrociraptores, então o Tiranossauro dá um pau nos dinossauros e no final ele deixa claro para a Alossauro quem é que manda. Os campistas descobrem que os dinossauros estão sendo levados para um corretor que pode ser o chefe de Jensen e da adestradora. Jensen entrega a um homem a maleta que contém vários ovos. Enquanto faz uma ligação, Jensen é morto pela Alossauro. Darius se espanta ao ver que a adestradora acordou. Ela subia, mas os três Atrociraptores estão feridos e muito cansados, e a polícia está chegando. Então ela dá a ordem para eles recuarem e faz um carinho em Ghost. É legal notar que esse é o único momento dessa temporada onde essa personagem é humanizada. Antes de ir embora, a adestradora lança um olhar maligno para os campistas. É claro que os produtores precisavam guardar essa vilã incrível para a segunda temporada.
Ah, eu já estou com saudades. O navio está prestes a partir com os dinossauros e para evitar que eles sejam caçados novamente e descobrir quem matou a Brooklyn, os campistas decidem embarcar no navio. Mateo diz que ficará para garantir que os dinossauros no galpão irão para um lugar seguro, especialmente a bolota e seu ovinho. Então a primeira temporada termina com os campistas embarcando nessa nova aventura e com a Rooney enviando para alguém a notícia de que o Cabreira morreu. E vem a grande revelação de que a Brooklyn está viva e escondida em algum lugar. Ela perdeu a mão esquerda. O interessante é que a Kirsten Kelly, que dubla a Brooklyn, nasceu sem o braço direito. A ideia da Brooklyn perder uma mão veio do produtor Ji-sung Kang. Isso mostraria ao público que mesmo ela estando viva, os campistas estão correndo um sério risco. Durante essa temporada eu estava achando que os produtores foram corajosos em matar um dos campistas, mas essa revelação no final mostra que na verdade eles não tiveram essa coragem. Mesmo a Brooklyn estando viva, fica claro que ela não é mais a Brooklyn que conhecíamos. Vamos descobrir mais sobre isso na segunda temporada. Então, a primeira temporada de Jurassic World Teoria do Caos tem uma trama que demora muito para se desenvolver, e o desenrolar da história não é tão interessante assim. Mas adorei o tom mais sombrio e dramático. A inspiração em filmes de conspiração dos anos 70 trouxe uma tensão e suspense muito bem construídos. Eu adorei a adestradora. Sua frieza, aparência única e o carinho que ela tem por seus dinossauros já tornaram ela a vilã humana mais interessante da franquia. E assim como em Acampamento Jurássico, a melhor coisa da série são os campistas. É muito bom ver eles crescidos, e a relação entre eles e seus dramas pessoais são maravilhosamente desenvolvidos. A trilha sonora é ótima e a produção melhorou bastante. Visualmente, a série é muito mais bonita que Acampamento Jurássico. Os dinossauros estão muito mais detalhados e foi muito legal ver esse mundo maior com cenários grandiosos. E as referências aos filmes anteriores foram muito bem pensadas e encaixadas. Apesar da enrolação, Teoria do Caos é uma série mais madura e mais sombria, muito bem produzida, que vai agradar bastante os fãs de Acampamento Jurássico. Agora é a hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Qual a sua opinião sobre a adestradora? Então, um abraço do Dino e até o próximo vídeo.